Estamos felizes nesta manhã por esta oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E desta feita, o Senhor nos escolheu para estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quero agradecer a liderança da nossa escola bíblica dominical, pastor, todo mundo esquece, eu esqueci também, Adriano, né? E a toda a liderança, pastor Josaí, que fez o pastor Petronilho, foi quem fez o contato para que nós pudéssemos estar aqui. Me sinto muito honrado em servir ao Senhor Deus, pertencer a esta igreja. Tenho uma alegria e estou sempre falando para os meus amigos ali no Rio de Janeiro, onde nós tivemos a oportunidade de pastorear por quase 40 anos, e eu estou sempre falando com eles aqui desta igreja. E o maior privilégio, poder servir ao Senhor, contribuindo com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e hoje trazer uma meditação na nossa escola bíblica dominical. Como o pastor Adriano já disse, o milagre é inconteste, né? Foram 13 dias internado e eu pensava que eu ia permanecer mais tempo no hospital, mas em 13 dias o Senhor operou o que precisava, e eu ainda tive o privilégio de ir ao Rio de Janeiro, que eu queria conhecer duas netas, uma que mora em Londres e uma que nasceu há 9 meses. E quando eu adoeci, eu liguei para os meus filhos e falei: infelizmente papai não vai, mas o relógio de Deus não é o nosso relógio, a contagem de Deus não é a nossa contagem. Quando eu estava ali para ir para a UTI, se eu ajudar aqui, porque a minha esposa disse: você fala que ficou doente, mas não fala que você teve, então vamos lá. Eu infartei e o médico falou que era para eu morrer, mas Deus sabe segurar as coisas, né? A gente tem coisas que a gente não explica. Ele disse: você só está vivo porque só o coração disparou, a pressão ficou normal. Quando o coração normalizou, aí foi que a pressão resolveu manifestar. Ele disse: é por isso que você está vivo. Eu olhei para ele e disse: não, é a mão do Senhor, e é diferente de tudo que nós podemos pensar. Deus nos abençoe. Pastor Aguinaldo, que bom ter o senhor aqui nos ouvindo, é uma honra, né? Muito bem, meus irmãos, nós tivemos 5 lições falando dos ataques do espírito da Babilônia. E agora, ou melhor, é isso mesmo. Anotei errado aqui, não são 5, são 8. 8 lições falando sobre os ataques do espírito da Babilônia. E agora nós teremos, a partir do domingo passado, 5 lições que nos orientam como contra-atacar esses ataques, e também nos alimenta dentro de nós a certeza da vitória. Isso que é o mais importante. Então, a partir da lição de número 9, 10, 11, 12 e 13, nós temos aqui as instruções que o Espírito Santo nos dá através da palavra de Deus, para que nós possamos contra-atacar estes ataques violentos que nós sofremos, E do outro lado, termos sim a certeza da vitória. Tem vários professores aqui me ouvindo e gostaria que eles me ajudassem nessa tarefa que não é tão fácil. Muito bem, nós temos o nosso texto
texto áureo, o título da nossa lição, Renovação Cotidiana do Homem Interior. Texto áureo que já foi lido, vamos repetir, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse é o teor da nossa lição. A verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então, não tem uma outra maneira, não tem um outro jeitinho de nós sermos renovados que não seja através do Espírito Santo. Os sentimentos íntimos do apóstolo Paulo, a abertura do seu coração, ensejados na segunda carta aos Coríntios, na verdade não foi uma tarefa fácil para ele. Por causa dos falsos mestres em Corinto, que colocavam em dúvida a sua autoridade, menosprezando o seu ministério, Paulo sentiu a necessidade de fazer uma defesa do seu apostolado. Quando nós analisamos os seus escritos, entendemos que ele, nessa situação, preferiria ficar calado, porque nas vezes em que ele precisou se pronunciar, ele sempre colocou-se atrás de Cristo, atrás da cruz, e sempre se gloriando pelo privilégio de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Mas Paulo tinha algumas preocupações que nós anotamos: consolar os membros da igreja, repreender os rebeldes que estavam infiltrados no meio do povo, advertir a igreja contra os falsos mestres e defender incisivamente o seu ministério. A lição desse domingo destaca a distinção entre o homem interior e exterior. Paulo traz para nós o significado do que é sofrer, ainda como ser consolado e alegre em meio ao sofrimento. E a gente tem aqui uma situação muito comum, porque na maioria das vezes, ainda professando como servo de Deus, como cristãos, nós queremos chorar. Tem uma palavra que é bem moderna agora, temos um mimimi. Eu escutei o pastor falando aqui, o pastor Guinaldo, temos um mimimi que a gente fica, ai meu Deus, por que isso, não sei o que, essa coisa toda, né? No momento da aflição, ou no momento das nossas tribulações. E como manter a renovação cotidiana no homem interior? Vamos à nossa introdução. Os que têm a revista podem me acompanhar, por favor. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. O sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais, como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Queridos, Paulo emprega dois termos totalmente abrangentes, ou seja, ele fala do homem interior
e do homem exterior. O ser exterior está exposto a 3 situações principais: a tentações, aos perigos e à putrefação. Isso é incontestável. As experiências vividas por Paulo deixaram bem claro que o final do homem exterior é a putrefação, literalmente. Aliás, não são só as experiências de Paulo, é o que a palavra de Deus diz. Lá no livro de Gênesis está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, em pó te tornarás. Então não tem outro caminho. É isso que vai acontecer com o homem exterior. O ser interior é diferente. Por quê? Quando o ser interior procura ter comunhão diária com Cristo, a Bíblia diz que nós somos renovados. E quando é renovado, nós vamos entender que não vai sofrer a podridão, não vai se desfazer, porque aquilo que é renovado está sempre em boa condição. E além da renovação diária, nós temos o Espírito Santo que nos fortalece. Esta é a nossa alegria, é a nossa satisfação, é o privilégio de estarmos aqui assentados, ouvindo a palavra de Deus, servindo ao Senhor, porque cada dia que nós comparecemos à casa do Senhor, lá na frente vou falar novamente isso, né? Nós somos renovados pelo Espírito Santo. É um testemunho, é um hino. Só o prazer de sentar aqui, dobrar o joelho e falar com Deus já é motivo para nós entendermos: estamos sendo renovados. Mas o ser renovado só não seria o suficiente. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fortalece. E aí a força que nos faz estar aqui, e aí nós vamos dizer, como dizem os grandes pregadores, eu vou só repetir o que dizem os grandes pregadores, porque eu ainda não estou nessa categoria. Então, vamos lá. Nós fomos compelidos pelo Espírito Santo para estar aqui nesta manhã. Tenho certeza que todos nós teríamos motivos para ficar em casa, motivos para descansar um pouquinho mais, mas o Espírito Santo que nos fortalece, Ele nos convidou, Ele nos compeliu. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. O apóstolo deixa bem claro que a sua conversão na estrada de Damasco marcou o começo do seu novo eu. O processo da salvação inicia com a regeneração, passa pela justificação, segue a santificação e termina com a consumação. Infelizmente hoje a gente quase não escuta falar isso, não é? Aqui em Lucas, aqui no Mato Grosso eu não posso falar muito não, mas lá no Rio de Janeiro ninguém fala de salvação mais. Para quê? O processo de salvação é longo, não depende de nós, depende do Senhor Deus, mas precisa que nós entreguemos a nossa vida a Ele. É muito mais fácil falar que você vai ser curado, que você vai receber bênção, que a mão do Senhor está, você não vai sofrer. É muito mais fácil falar isso do que eu falar que nós precisamos ser justificados pelo sangue de Jesus, precisamos ser santificados pela presença do Espírito Santo. Antes de tudo isso, tem que haver uma regeneração, uma mudança de vida, né? Para que naquele grande dia, a consumação da salvação seja realizada em nós. O que acontece muitas das vezes com o enfraquecimento de muitos de nós é que esse processo não está arraigado no nosso coração.
Se esse processo não está arraigado no nosso coração, então como é que nós vivemos? Vivemos como no exército tem um exercício que chama falsa baiana. Quem serviu o exército deve saber disso. É uma corda que é estendida de um lado ao outro, uma embaixo e outra em cima. E a gente tem que atravessar por aquela corda. E alguém fica balançando, sacudindo. Se você não tiver um equilíbrio bom, vai cair, normalmente vai cair na lama, porque ela é sempre por cima de algum lugar cheio de lama, algum açude que eles colocam lá. E aí, quando nós não estamos arraigados nesse processo, nós ficamos como se estivesse naquela falsa baiana. Uma hora eu vou cair, uma hora eu vou cair. E poucos chegam lá do outro lado. Para não cair, eu preciso ter certeza de que eu estou no processo da salvação, né? Ah, não aceitei Jesus, estou salvo. Não é nada disso não, pelo menos a minha Bíblia não diz isso. Possa ser que outras dizem, mas a minha não. É um processo que precisa ser seguido e acompanhado. É por isso que a lição de hoje fala de renovação. O homem criado à imagem de Deus, ao aceitar a Cristo, deve permitir seu novo eu ser transformado progressivamente pelo conhecimento espiritual, pela verdadeira justiça e pela santidade. Ou seja, tem muita gente que aceitou Jesus e não é crente. Tem muita gente que toma ceia e não é crente. Tem muita gente que canta, que prega, que tem título e não é. Por que que não é? Porque ele não permite a regeneração do seu novo eu. Ou seja, aceitou Jesus, mas tem coisa que eu não concordo. Quando tem coisa que eu não concordo, é a mesma coisa que eu digo assim: essa Bíblia vai ter que se adaptar a mim. E quem pensa dessa forma, infelizmente, não tem salvação, não tem certeza de salvação. Não é a Bíblia que se adapta a nós, é nós que temos que se adaptar a ela. Ela vai ser sempre a palavra de Deus, ela tem sempre as instruções para nós. E aí não, eu canto, eu prego, mas olha, isso aqui eu acho que não está certo. Eu falo, enfim, eu acho que isso aqui não funciona. Para que isso tudo? Então eu estou pedindo, eu estou reivindicando que a Bíblia, que a palavra de Deus seja adaptado ao meu eu, ao meu querer. E não é dessa forma. É eu que tenho obrigação. Isso aqui não é por favor. Deus não está pedindo nada para ninguém não. A salvação é uma questão de opção. Ser ou não ser. Quem quer ser salvo, seja. Quem não quer, não seja. E Deus não vai falar: ah, coitadinho daquele ali que está se perdendo. Não, nada disso não. Quem quer ser salvo, seja salvo. Então, do momento que você se comprometeu em servir a Deus, corra pela sua salvação. Tópico de número 1: o sofrimento exterior, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Queridos, conforme nós lemos e foi relatado por ele próprio, as adversidades fizeram com que Paulo perdesse a esperança da preservação da própria vida. Mas o renovo espiritual e o fortalecimento fez com que ele não abandonasse a sua fé. E assim ele prosseguiu. Prosseguindo, ele aconselha a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, verso 12, ele diz assim: aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições.
E aqui eu paro para pensar no crente que não quer ser perseguido. É pastor Edmilson? Edmilson, não quer ser perseguido. Irmão, essa prova não é para mim, essa luta não é para mim, eu não estou aguentando mais. Será que Deus não está me vendo? E aí, quando a pessoa começa a tomar essa decisão, a gente começa a pensar tantas coisas, que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus vai padecer perseguição. Eu costumo dizer que se tem alguém que é vigiado nesse mundo, é o crente. O meu vizinho sabe o dia que eu estou em casa, a hora que eu saio, para o culto que eu vou, ele sabe de tudo, ele toma conta de tudo. Ele fala lá, se chegar alguém lá, essa hora, e bater no meu portão, ele vai dizer, meu pai não está em casa não, está na hora dele ir para a escola dominical. E se por acaso eu abrir o portão, o vizinho vai falar assim, ué, nem foi. Às 7 horas, no dia de culto, batendo lá no portão, essa hora ele está lá na igreja. Mas se eu estiver em casa, será o que está acontecendo que ele não foi? Isso é um tipo de perseguição, aliás, benéfica. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, é sinal de que eu estou servindo piamente ao meu Deus. Estou dando testemunho de que eu sou salvo, de que eu tenho compromisso com o Senhor Jesus. E Paulo fala isso para Timóteo: se você quiser servir, viver piamente em Cristo Jesus, se prepara para padecer perseguições. E quantos de nós não queremos? Aqui no Mato Grosso, eu vou sempre tirar o Mato Grosso, né, da frente, porque o meu negócio é em outro lugar que eu passei mais tempo, lá no Rio. Mas irmãos, pensa numa coisa triste para qualquer pastor. É quando ele fala assim, quem está passando por problema, dificuldade, vem à frente. Meu irmão, vem a igreja toda. O meu pensamento é o seguinte: o que Jesus está fazendo na vida desse povo? E o pior, vem sempre os mesmos. Sempre as mesmas pessoas, e faz aquela chororô, e não voltam nunca para agradecer. Deixa eu contar um pedacinho da minha experiência aqui. A doutora falou assim, o senhor tem que ir para a UTI. Eu falei, tudo bem. Quando ela virou as costas, eu só falei assim, Senhor, eu sou teu servo. Não falei mais nada. A esposa do presbítero Girardi, não me lembro o nome dela, Malori, chegou lá, pastor, eu soube que o senhor está internado, eu vim aqui e fazer uma visita, saber se o senhor está precisando de alguma coisa. Eu precisava conversar com o senhor e queria fazer umas perguntas para o senhor. Eu falei, irmão, fica à vontade. Essa irmã, o senhor está com esse problema aí, 170 de pulsação, 190, e aquele espírito. Eu falei, irmão, fica tranquilo, o negócio aí é o coração, a minha cabeça está boa, pode perguntar, eu respondo. E ela começou a me fazer algumas perguntas. Eu comecei a falar com ela a respeito do que ela estava falando. De repente ela levantou a mão, quem verificou isso foi minha esposa, eu nem vi. Ela levantou a mão assim, e passou aqui no meu braço, daqui para cá. Quando ela passou a mão aqui, os meus batimentos normalizaram. Aleluia. Quando a doutora chega para dizer que a maca estava no corredor, ela, o que houve? Eu falei, não sei. Mas, não, pode suspender. Suspende, pode suspender o UTI. Nós vamos tirar o senhor daqui dessa sala, o senhor vai para outra sala. E que maravilha. Vamos para outra sala. Fiquei lá, a oração normalizou mesmo, só que a pressão começou. Aí o médico falou, o senhor vai ter que fazer um cateterismo, e agora eu tenho duas coisas para falar para o senhor. Tem um pessoal que tem 45 dias aqui esperando e não vai. O senhor prepara para ficar uns 60 dias aqui esperando a sua vez. Eu falei de novo, Senhor, eu sou teu servo. No dia seguinte ele chegou, o senhor é crente? Eu falei, sou. O senhor é pastor, né? Sou pastor. Então agradece ao seu Deus, porque
já foi liberado o seu cateterismo. Você perdeu só a oportunidade da glória a Deus, mas tudo bem. Aí, eu falei, que maravilha. Ele falou assim, e tem um detalhe, o senhor ainda abençoou os outros, porque saiu deles também, eles vão amanhã, o senhor vai depois. Maravilha. Agora vem um outro detalhe, se prepara, porque lá é assim de gente. O senhor vai chegar lá, nós vamos sair daqui 5 horas da manhã, o senhor vai chegar lá, o senhor prepara para voltar, vai chegar de volta aqui lá para meia-noite, 1h. E se o senhor ficar bem, porque se não ficar, falei de novo, que eu sabia falar, Senhor, eu sou teu servo. 5 horas da manhã, encostou a ambulância. Quando foi 1h da tarde, eu estava de novo aqui no hospital, para a glória de Deus. Talvez a minha palavra, meu português seja um pouco duro e pesado, mas não tem como a gente entender isso. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus de todos nós. Poderíamos deixar os queixumes, os mimimis, para aquele que não conhece a Deus, para aquele que não serve, não sabe da essência desse Deus que nós servimos, professamos, mas não, nós queremos assumir isso. E sabe o que acontece? O pecador não vai querer esse Deus não, porque servir a Deus é tão ruim, que a pessoa está sempre ruim. Para que eu vou servir? Eu fico do jeito que eu estou mesmo. Mas se ele perceber que o nosso Deus opera na nossa vida, não, eu quero o seu Deus. Foi isso que falaram com Paulo lá na prisão. Foi isso que o carcereiro falou. O que eu preciso fazer para ser salvo? Em outras palavras, nunca vi esse tipo de coisa aqui. Tremer, arrebentar as cadeias, as correntes, abrir as portas e não fugir ninguém. Eu nunca vi isso. Eu estou aqui exatamente para ninguém fugir. E abriu tudo e não saiu ninguém. O que eu tenho que fazer? Para ser salvo. Vamos seguir a lição. Nós somos vasos frágeis de barro que guardamos o tesouro do Evangelho. E aí precisamos entender que onde existe tesouro, existe ataque. O homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. A nossa carne, nós sofremos esses ataques exatamente por causa do tesouro que nós guardamos. E se nós guardamos esse tesouro, o que acontece? Alguém vai nos atacar na intenção de roubar o tesouro que nós possuímos. Existem várias causas para o sofrimento exterior. Eu anotei algumas aqui, só para a gente falar, porque para clarear nossa mente. Nós sofremos exteriormente por causa do pecado original, por causa do pecado pessoal, porque estamos no mundo, porque somos crentes. O sofrimento exterior também contribui para mostrar a nossa fraqueza e nos fazer conscientizar da dependência divina. O sofrimento exterior não muda, mas aperfeiçoa o nosso caráter, aprimora o nosso relacionamento com Deus. Através do sofrimento exterior, adquirimos experiências. O sofrimento exterior prova e revigora a nossa fé. E finalmente, segundo as palavras do salmista, corrige os nossos erros. Se é dessa forma, se traz benefícios, se mostram outras situações, por que é que nós vamos nos lamentar quando nós passamos por um sofrimento? O que explica o servo de Deus, o crente, aquele que professa a fé em Jesus Cristo, viver lamentando-se por causa de uma situação que é: pastor, o senhor teve infarto do miocárdio. Tive infarto do miocárdio. Eu tenho 64 anos, já tem alguns anos que eu sou hipertenso, ainda trabalho, moro nesse lugar quente, que Deus me livre.
Ué, qual o problema? Sou diferente de ninguém não. E aí, sofri, claro, não queria sofrer, não queria, mas eu falei 3 vezes, eu sou teu servo, e ele sabe o que faz. Quem puder me ajudar, Romanos. Isso é maturidade espiritual. Sim. A pessoa que quando aceita Jesus, ele é ainda um bebê. E bebê, ele chora fácil, ele reclama fácil. E aí ele vai crescendo e vai ficando amadurecido. E essa maturidade, a esposa do pastor Aguinaldo está falando aqui, que isso é maturidade espiritual. E onde é que você adquire essa maturidade? É aqui. Espero que ao encerrar essa escola bíblica dominical, nenhum de nós tenhamos a coragem de reclamar por qualquer prova, por qualquer luta, porque adquirimos, estou aproveitando aqui as palavras da nossa irmã, adquirimos hoje, através do Espírito Santo, maturidade suficiente para entender que o que acontece na nossa vida contribui para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 8 é um texto muito conhecido, mas eu gostaria de lê-lo nesta manhã. 8, de 31 a 39, eu vou ler para que a gente ganhe bastante tempo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, olha que coisa linda, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. À morte nós somos entregues por amor do Senhor. Aleluia. É isso que está escrito aqui. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Eu costumo dizer o seguinte: os únicos guerreiros que antes de começar a guerra sabem como ela vai terminar, somos nós. Todos os outros guerreiros, com material bélico avançado, com tecnologia avançada, seja o que for, ele começa a guerra com uma previsão, e no decorrer da guerra ele vai mudando as estratégias para ver se consegue ganhar. Mas nós, servos do Deus vivo, toda vez que entramos numa batalha, nós já celebramos o final dessa batalha. Aleluia. Final, vitória. Final, vitória. A gente já começa a batalha com a bandeira da vitória levantada.
Aí vocês vão me entender porque eu sou meio chato nesse negócio assim, né? E falo dessa forma. Não tem porquê eu me lamentar. Maturidade, né, querido? O senhor quer falar, pastor? Sim? Fica à vontade. Vem aqui à frente o microfone pra gente. Senhor, irmãos, Romanos capítulo 5, verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Esse texto corrobora com tudo que nós estamos falando aqui. O cristão deve, muito obrigado, querido. O cristão deve acolher a provação com prazer. Eu escrevi isso aqui, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu parei para meditar, porque eu tenho uma preocupação de ter alguma coisa para falar, né? Eu não posso ficar aqui, eu acho que sabe, não tem como, não é, pastor Guinaldo? O pastor Guinaldo está me ensinando muita coisa aqui, eu estou, tá? Então vejam bem, meus irmãos, o cristão deve acolher. O que nós fazemos? Quando vem uma provação, a gente quer jogar ela fora. Isso não é para mim. Sabe aquela profecia que tem na igreja assim? Eis meu servo, eu te digo, hoje uma grande prova vai se levantar contra você. Aí Deus está falando que vai levantar uma grande prova, e eu já começo a dizer, essa não é para mim. Essa eu não quero. Não, isso aí não. Aí vem a outra profecia, pode ser até mentira, né? Eis meu servo, que eu vou abençoar a tua vida. Isso aí é para mim. Deus falou comigo hoje. Só que a palavra de Deus nos orienta diferente. Vem a provação, acolhe a provação. E acolhe com prazer. E vou voltar a falar. Nós não temos nenhum motivo para ficar de mimimi quando vem a aprovação. É para acolher a aprovação. O exemplo estou na revista aqui, viu, meus irmãos? No ponto 2 do tópico 1, o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede, tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Cônscio da sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Qual foi o exemplo que ele deixa para nós? Paulo usa a expressão: ainda que o homem exterior se corrompa. E é muito importante nós entendermos que esse se corrompa aqui não é se misturar, não é pecar, não, esse se corrompa aqui tem a ver com o desgaste do nosso exterior. E o desgaste é esse que nós falamos aqui. Passou dos 60 anos, prepara para ter pressão alta. Isso é desgaste, né? Talvez um pouquinho mais novo, está nervoso. Eu falei agora há pouco que a provação, ela não muda o caráter, ela apenas faz com que a gente saiba lidar com ele. Então, mas eu acho que não era para mim. Como não era? Se a gente, quando nasce, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado, e o pecado é que nos corrói. Então a parte de fora, o exterior, será assim corrompida, deteriorada, desgastada. E Paulo, com alegria, deixa conosco este legado. Vamos à Bíblia, quem achar para mim, por favor, leia. 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 11, por favor. Eu estou falando um pouquinho rápido para poder aproveitar bem o nosso tempo. Assim nós que vivemos,
Assim nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amém. É desse jeito, meus irmãos. O que foi que Jesus Cristo disse quando ele falou para os discípulos? E falou para nós também. Ele assegurou, ele falou positivamente: no mundo tereis aflições. Se é dessa forma, por que é que eu vou? Não, eu sou servo de Deus e vou ter aflição, sim senhor. Sou servo de Deus, vou padecer, sim senhor. Mas o que acontece na minha vida, é sempre para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. A esperança do crente. Na revista. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Atribulados, mas não angustiados, significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexos, mas não desanimados, indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguidos, mas não desamparados, sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruídos, mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo Jesus. Talvez a igreja que Paulo mais sofreu, eu estou falando talvez, porque isso aqui é uma questão muito pessoal de Paulo. A gente estuda, né, os escritos de Paulo, e aí a gente pensa que ele sofreu por uma, de repente ele não sofreu tanto quanto a gente pensa. Por isso eu estou utilizando talvez. Mas talvez a igreja que Paulo mais sofreu para fundar foi a igreja de Filipos. No entanto, quando ele escreve para aqueles irmãos a epístola aos Filipenses, ele inicia a sua escrita com um culto de ações de graça. É o escrito, pastor Oswaldo, que é mais gracioso em relação à direção de Paulo às suas igrejas, das suas cartas. Ele inicia com graça. É como se ele estivesse assim: irmãos, ninguém precisa sofrer, ninguém precisa ficar triste. Eu estou aqui oferecendo um culto de ação de graças pela vida de vocês. E aí a gente pensa, o homem ia viajar para um lado, o Espírito mandou ele viajar para o outro, era para ser protegido, chega lá, não tinha onde ficar. Na hora da oração, vai orar na margem do rio, está orando na margem do rio, expulsa um demônio que era para Deus, falar assim: eu estou contigo, né? Aí o homem vai ser preso. Aí depois de preso, a igreja é fundada. Eu diria para mim mesmo, né? Que sofrimento. Mas ele vai escrever para aquela igreja. E deixa eu falar aqui para vocês, antes de mais nada, um culto de ação de graças pela vida de vocês, pelo que Deus fez, até pelos meus sofrimentos. E lá no meio da carta ele fala assim: os meus sofrimentos contribuíram para que vocês fiquem firmes no Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu tenho que ir mais devagar aqui, porque eu não sou um bom professor, acho que eu sou mais pregador. Então, daqui a pouco acaba pregando. Quando ele escreve a carta à igreja de Colossenses, capítulo 1, verso 24, por gentileza, quem está com a Bíblia aí, tem gente que mais rápido aqui. Colossenses, capítulo 1, verso 24. Quem encontrou, leia, por gentileza. 24. Regozijo-me agora porque padeço por vós,
e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Amém. Olha aqui que ele escreve para a igreja de Colossos. Irmãos, nós pregamos, é fácil. Eu chegar a dizer, Jesus levou os meus pecados, Jesus levou as minhas iniquidades, foi para a cruz. É assim que a gente prega, né? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Não é assim? Não é assim que a gente prega? É. Olha o que Paulo está dizendo. Me alegro, me regozijo por ter sido escolhido para cumprir o resto das aflições de Cristo. Aleluia, oh glória a Deus. E isso eu faço pela igreja, por causa da igreja. Você tem ideia do que é aí? Que privilégio é esse? Privilégio de cumprir. Jesus foi lá, morreu, me salvou, disse assim, agora o restante é com você, continua cumprindo. Aí eu tenho que passar por tribulação, passar por prova. É bonito falar que ele passou. E quando chega a minha vez? Agora é a minha vez. Eu estou cumprindo, eu não sou servo. Se é servo de Deus, então se prepara. Foi escolhido por Deus para fazer alguma coisa, se prepara. Lá no Rio de Janeiro tem umas irmãs que ficam assim, irmãs, eu não sabe o preço que eu pago para ficar atrás da mesa. Você não sabe, irmão, quanto é ficar aqui atrás da mesa de dirigentes de oração. E um dia me convidaram para uma festa, eu escutei isso um montão de vezes. Aquilo foi me fazendo raiva, porque eu fico com raiva rápido. E irmão, todo mundo que chegava lá, ficar atrás da mesa, vocês não sabem o preço que eu pago, não sei o quê. Aí eu levantei na hora de pregar, falei, irmão, o problema é o seguinte, concordo com as irmãs que estão com problema porque estão atrás da mesa, porque se ela estivesse atrás de Cristo, não tinha sofrimento nenhum. O problema é que está atrás da mesa, o problema é que está atrás do carro, o problema é que está atrás da responsabilidade. Aí o líder da escola dominical chega aqui, irmão, para conduzir essa escola dominical é uma prova, porque você está conduzindo a escola dominical, deixa Jesus conduzir que não tem prova nenhuma. Irmão, você não sabe o que é trabalhar com os novos crentes, só Deus na minha vida. Então eu estou querendo entregar porque eu não estou aguentando mais, é porque você está trabalhando com os novos crentes. Porque se estivesse fazendo a obra do Senhor Jesus e deixasse Ele tomar a direção, não ia ter nenhum problema. Sim, por favor. Posso ler um texto? Com certeza. Primeira carta de Pedro, Aqui, capítulo... Pai do Senhor a todos. Sobre o assunto aí, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12 a 16, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados ou felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Oh, aleluia! Quando terminar a lição número 10, eu vou sair mais crente daqui, com certeza. Quantos ouviram essa leitura aqui? Eu acho que nós perdemos a oportunidade de dar um glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Aqui no Mato Grosso não, mas no Rio de Janeiro nós estamos vivendo a geração mais fraca de pregadores, a geração mais fraca de crentes,
a geração mais fraca de tudo que você possa entender que se relacione com a vida espiritual, porque não atentam para a palavra de Deus. Se eu fosse contar experiências que eu tive aqui, que eu tive em minha vida, dentro de tribulações, eu passaria aqui o resto do dia falando com os irmãos. E de todas, posso falar como falou o apóstolo Paulo, de todas o Senhor me livrou. Mas nós somos hoje uma geração fraca, que não queremos passar uma tribulação, não queremos passar uma luta, não queremos, a gente só falar é fôlego, como diziam os antigos. O negócio é viver. Quando chega na hora, irmão, eu sou servo de Deus. Quando vem a tribulação para te provar, eu poderia citar tantos aqui, né? Mas vou citar um que a gente já conhece rapidamente aqui, Daniel. E aí, Daniel, tu está vivo aí dentro? Meu Deus, minha inocência. Mandou o anjo, mas se fosse eu estava chorando lá dentro. Vamos citar só mais um? Jeremias. Desde quando pano velho, roto, vai aguentar levantar alguém? Só pega esses panos, estou mandando essa corda aí, coloca debaixo do braço. Meu irmão, Deus sabe o que fazer para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Não faz mais porque nós não permitimos Ele fazer. Vamos seguir. Obrigado, pastor Aguinaldo. A convicção de Paulo que jamais seria desamparado faz com que ele apresente para nós esse contraste: perseguido pelas aflições, porém nunca esmagado. Pode me perseguir, mas eu não vou ser esmagado. Olha que contraste, né? Senão seria o quê? Irmão, eu estou aqui sendo perseguido, estou vendo que essa aflição, irmão, vai acabar comigo. Paulo não, a perseguição está vindo, mas tenho certeza que eu não vou ser esmagado. Os inimigos estão correndo atrás de mim, mas eu tenho certeza que eles não me alcançarão. As circunstâncias adversas não foram suficientes para fazer com que Paulo se desesperasse. O que está acontecendo? Não, a viagem vai ser atribulada, nós não vamos chegar no final, esse navio vai naufragar, mas o meu Deus me disse que não morre ninguém. Aleluia! Não morre ninguém. E só ele sabia disso, poderia estar desesperado. Não vou estar vivo, me coloca outro navio, ainda que eu sou um prisioneiro naquilo, não vou. Eu já sei que o negócio vai ficar ruim. E nada. Quem me falou que vai ter problema na viagem já falou que não vai morrer ninguém. Então eu estou no meio desse povo aí, eu não vou morrer. Abatido até o chão, mas o golpe fatal não foi desferido. Abatido até o final. Paulo já não tinha mais, foi tão abatido que ele disse assim: ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. 3 vezes orei a Deus. Eu tenho a impressão que ele já estava assim, lá no chão, por causa de você sabia quem era? Um mensageiro de Satanás, que está me incomodando todos os dias. Mas eu tenho certeza que o golpe fatal ele não vai dar, porque eu ouvi do meu Senhor: a minha graça te basta. Aleluia. Não temos porquê. Não, vamos seguir. Para a mente humana, Paulo expõe um paradoxo
isto é, algo que contraria a lógica. Em um ambiente inóspito, áspero, a luz do conhecimento da glória de Deus é depositada. Simplesmente isso. Paulo pega assim e diz assim, o vaso é de barro, mas dentro do vaso tem um tesouro. Isso não dá para ser explicado à luz da mente humana. Na verdade, tesouro se guarda em... Quem tem tesouro aí? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu não tenho nenhum, não sei onde é que guarda. Mas que... Fala aí, José, onde é que você guarda o tesouro? Pastor José. Onde é que se guarda o tesouro? No cofre, com segurança. Está no céu, né? Então, com segurança, com tranca, com tudo que você possa entender que vai proteger o tesouro. Aí Paulo resolve falar diferente. Vai ser um vaso de barro, não vale nada, não serve para nada, quebra à toa. E se é vaso, depois que é quebrado, não adianta, que não consegue consertar, tem que fazer outro vaso. Mas dentro disso, que não vale nada, que é inóspito, que é áspero, a luz do conhecimento da glória de Deus é depositada. Eu tenho assim uma alegria muito grande, né? Vocês não vêm falar de alegria, de tristeza sempre. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu olho para a igreja. Vocês vão me entender, porque no rosto de cada irmão eu vejo o brilho da glória de Deus. Mas tem um outro detalhe, eu fico muito mais alegre quando eu percebo que a igreja olha para mim e vê em mim o brilho da glória de Deus. Porque ver nos outros é uma coisa, agora saber que você está resplandecendo, que esse tesouro está, como eu vou dizer, sendo divulgado, enfim, é a melhor coisa que tem. Vamos seguir? O insondável, inexplicável tesouro do Evangelho é depositado na fragilidade do vaso de barro, para que a excelência do poder seja sempre de Deus. Tópico de número 2. A renovação interior. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é um agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar das fraquezas do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo é consciente de que o homem exterior se corrompe, deteriora constantemente. O processo é mortal, porém ele não desanima. Seguindo a linha do contraste, ele diz: contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Então, o processo do desgaste do homem exterior é esse aí: vai se corromper, vai acabar, que é pó, volta ao pó, enfim, encerra. Mas Paulo tem a convicção plena de que aquele que está em Cristo, o seu homem interior se renova dia em dia. Então, ser crente, meus irmãos, é todo dia. Não adianta pensar, hoje eu fui na escola dominical, à noite eu vou para o culto, depois vou tomar ceia, e estou em casa, está tudo resolvido. Estou resolvido nada mais, segunda-feira você tem que começar tudo de novo. É um processo que precisa ser recomeçado, é por isso que se fala renovar. E é todo dia. Só que tem gente que acha que já, né? Tem até aqueles que dizem: irmão, já estou 30 anos servindo a Deus, eu já sei como é que é. Pastor, eu disse que é novos nos congressos, depende do pregador. Oh, nem queria falar sobre isso, mas vamos lá. Brincadeira, querido.
Muito obrigado por me lembrar. Vejam bem, quando eu falei aqui há poucos instantes que nós temos uma geração fraca, e é fraca mesmo, pessoal. Vou aproveitar aqui a palavra do pastor Edmilson. Tem pessoas que só são renovadas no dia do congresso. Só são renovadas se tiver um pregador de fora. O culto só é bom se aquele irmão fizer um barulhão, que às vezes até é mentira. Mas, eu estava conversando com esse pastor Aguinaldo há pouco tempo, não é pastor Aguinaldo? A camarada profetiza, fala um monte de asneira que não cumpre coisa nenhuma, mas ele é de fora. Aí, eu estou renovado. Mas essa renovação não sai daqui. Porque é um momentinho aqui que o pessoal pula, grita e não sei o que, quando chega ali do lado de fora, não tem nada. Agora, quando a renovação é feita pelo conhecimento da palavra de Deus, ela é duradoura. Muito obrigado por vocês. Duradoura. A geração que gosta de movimento é geração fraca. A geração que gosta de coisas esporádicas, vai ter uma festa, não posso perder, compra roupa nova, compra não sei o que, compra não sei o que, compra não sei o que, para estar na festa, e lá na festa você é renovado. Ele vai ser renovado na festa, porque diante de Deus ele não vai ser. Antes que eu continue a falar, não me pergunte pelas exceções, porque eu estou dando uma aula, então eu tenho que ser prático. Exceções são outras coisas, e daí vou falar, mas é exatamente desse jeito. Eu ouvi de alguém, falando o seguinte, que vem para a igreja, eu vi fulano falar, eu gostaria que naqueles tempos antigos, mas naquele tempo antigo também você orava, você buscava Deus, você se renovava, Hoje não faz isso, porque você também não busca Deus. Não busca. Mas, ou seja, qualquer pregação vai ser boa. O pastor Adriano falou, tem gente que fala, naquele tempo, é um tipo um saudosista que só serviu a Deus naquele tempo e não serve mais. Eu acho que seria mais fácil classificar assim, né? Um saudosista que serviu a Deus, porque naquele tempo ele falava em língua estranha, naquele tempo o poder caía, naquele tempo o culto era bom e hoje não é mais. Aí a minha pergunta para esse saudosista é o seguinte: quem mudou? Deus ou você? Ele quer colocar a culpa no pastor, no pregador, no ensinador. Todo mundo leva a culpa, menos ele. O pastor, o nosso pastor está precisando de oração. Ao contrário, ele precisa de orar. Não, aquele culto que eu fui hoje está, se fosse há 20 anos atrás. Mas se ele tivesse vindo com o mesmo espírito de 20 anos atrás, e a Bíblia diz que se renova, então ele não vai trabalhar com 20 anos atrás, ele vai trabalhar com hoje. Eu fui batizado com 11 anos, tenho 64 e continuo falando línguas estranhas hoje, como eu falava no dia. Aliás, para a glória de Deus eu falo um pouquinho mais, porque eu pedi ao Senhor, fui lá e pedi: Senhor, eu quero o dom de variedade de línguas, e Ele me concedeu. Vamos seguir, que só tem 2 minutos mais. Qual o processo que nós vamos alimentar? Não podemos ser abalroados por dúvidas, maus pensamentos, falta de esperança, fazer-se de forte ou envolver com tantas coisas corruptíveis. Precisamos de alimento sadio para manter o homem interior renovado. E aí o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Eita glória, aleluia. Alguns quesitos para se manter renovado. A oração deve ser um estilo de vida do cristão. Crente não ora porque é obrigado, não ora porque o pastor manda, não ora porque... Não, é um estilo de vida. Eu preciso me comunicar com Deus sempre. Priorizar a leitura e a meditação das Escrituras. Não tem crente que nem Bíblia carrega mais.
Nem Bíblia carrega mais, vem para a igreja como se estivesse passeando. Arruma tudo, arruma bolsinha, penteia o cabelo, ajeita o vestido, acerta o paletó, tudo isso. Quando chega aqui na igreja, está mão banando. Está indo para a igreja? Para a igreja não. Foi dar um passeio lá no templo. Porque quem vem para a casa do Senhor tem que vir munido da sua armadura. E não adianta, para o pastor Melquisedeque aqui, que é velho, né, cascudo, não vai adiantar falar comigo que a modernidade está ajudando, que agora nós temos a Bíblia no celular. O dia que não precisar de Bíblia, livro, eles vão parar de fabricar. Enquanto fabrica, então nós vamos usar. Eu era conhecido o filho do homem do livro da capa preta, onde eu morava. Mas pastor, o jovem tem que usar celular, coisa nenhuma. Vai lá e fala para o jovem que tem que carregar a Bíblia. Vamos seguir? Reunião em família. Quantas das nossas casas não se reúnem mais para praticar o culto doméstico? Né, querido? Eu esqueci o nome. Seu mesmo. Bento, né? Quantas casas hoje não se reúnem mais para praticar o culto doméstico? Tem mais 5 minutos. Falaram aqui. É isso aí, é qualquer coisa. Nós estamos aqui. Confiar no Senhor. Quantos não confiam mais no Senhor? É uma casca, é como um sepulcro só. Por fora parece, por dentro não tem nada. O Almir é missionário nosso na Itália. Eu teve grande dificuldade em evangelizar pessoas que é bem abastadas financeiramente. Pessoal, se eu estou doente, eu não preciso de Jesus, eu preciso da medicina. Se eu estou com fome, né, eu não vou interceder a Deus, eu vou lá no mercado e compro. Então, essa dificuldade, principalmente quem tem mais recursos financeiros, e não mais crê em Deus, não precisar mais de Deus. E uma coisa que muito interessante, não deixando a nossa congregação. Muitos de nós, e até esse pessoal mais inteligente do que eu, né? Já inventaram igreja no ar, igreja não sei onde, igreja não sei tudo, mas Deus foi quem instituiu esse templo, foi Ele, vontade dEle, para que nós nos ajudássemos, para que nós congregássemos e aqui um com o outro fortalecermos a nossa fé. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Nessa ida pro Adenorte ali, a gente foi dar uma voltinha lá no shopping depois, à tarde, e encontramos uns irmãos, um casal de irmãos que eram da Assembleia de Deus, lá de Bolívia. Uma bênção, os jovens casaram e eram crentes. E aí eu cumprimentei eles com a paz do Senhor e vi eles um pouco diferente. Aí eles me disseram o seguinte: irmã Luiz, o nosso tempo na Assembleia venceu, terminou e nós fomos para a Presbiteriana. Eu fiquei assim pensativa, eu nem disse nada, eu fiquei pensativa. Mas eu disse uma coisa: eu até os 13 anos eu era da Presbiteriana e eu vim para a Assembleia de Deus. Fez o contrário. Bom, meus irmãos, estou contando ali, faltam 3 minutos, pode deixar que eu vou passar. Então, nesses 3 minutos eu quero concluir. Claro que nós vamos ser obrigados aqui, eu sou falador demais, né? Ser obrigado aqui a pular algumas etapas, mas eu quero já passar para a conclusão da nossa lição. Passamos pelo exemplo de Paulo, pela renovação, pelo fortalecimento. Aí nós temos alguns desafios. Os desafios de hoje, a cultura. Mas nós já passamos por uma lição que falou muito sobre isso, e eu acredito que é só juntar e a gente vai entender bem sobre isso. O relativismo doutrinário, que é um outro mal também que
um desafio para a igreja, para os cristãos. Doutrina não é relativa a coisa nenhuma, doutrina é absoluta, porque a doutrina é a palavra de Deus. Então, lembra que eu falei aqui no começo, que tem muita gente querendo que a Bíblia se adapte a ele? Isso é que é um relativismo. Agora, é nós que temos que nos adaptar à Bíblia. E quando nós nos adaptamos à Bíblia, então deixa a palavra de ser relativa e passa a ser absoluta. É dessa forma que precisa funcionar. E para nossa conclusão, o sistema iníquo, denominado Império do Mal, está preparando o mundo para o advento do anticristo. Como isso está acontecendo? O materialismo nega a realidade espiritual. O ateísmo nega a existência de Deus. O relativismo nega a verdade da palavra de Deus. O humanismo cultua o homem. O sincretismo cultua, ou melhor, profana o sagrado. E o ecumenismo corrói a ortodoxia, ou seja, a verdade da palavra de Deus. O que acontece então? O Espírito de Deus continua buscando os homens, mulheres que queiram estar sempre renovados diante dele, para que o seu nome, presbítero Jonatas, seja glorificado através das nossas vidas. Quando o profeta Abacuque ouviu de Deus o que Deus ia fazer, ele então toma uma posição que deve ser a nossa posição: sobre a minha guarda estarei. Foi isso que ele fez. Era como se ele dissesse assim: eu tenho o meu lugar de ficar, eu sou sentinela e tenho que ficar num lugar alto. Eu estou aqui embaixo pensando no que vai acontecer aqui embaixo, mas eu não vou fazer mais isso não. É o Senhor que está resolvendo, é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está tomando providência. Infelizmente nós queremos agir naquilo que é para Deus agir, ou seja, é Ele que vai fazer, é Ele que é o dono da igreja, e nós, irmão, vamos ter que fazer isso e aquilo outro para defender a igreja, vamos ter que fazer não sei o que, porque a igreja, irmãos, quem defende a igreja é o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja. E aí a nossa posição é fazer como fez Abacuque: sobre a minha guarda, o meu lugar está na guarda, vou subir e vou ficar daqui aguardando, para ver o que vai acontecer. E quando ele tomou essa posição, o Senhor disse para ele: Abacuque, fica tranquilo, eles vêm, mas sou eu mesmo que vou destruir. Aí foi que ele fez aquela oração bonita, né? Ainda, eu não preciso repetir. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando conosco e fiquemos com as palavras do Senhor Jesus Cristo: não vos deixarei órfãos. Ou seja, a igreja está amparada, nós estamos amparados. Meus irmãos, já passou. Há uns 10 anos atrás, eu tive que substituir o presidente da nossa convenção, na época era o pastor Alberto Serafim, num estudo bíblico para obreiros. E então, eu precisei de fazer uma apostila, eu tenho várias apostilas, mas precisei de fazer uma. E eu trouxe aqui, porque há 10 anos atrás, eu já falava saúde espiritual de Paulo. Eu vou passar ali a mão do pastor Aguinaldo para ele fazer uma correção, claro, né? Alguma coisa que precisa ser alterada. Mas eu trouxe aqui porque eu fiquei maravilhado com essa lição tão atual dos nossos dias. E há 10 anos atrás, o mesmo Espírito me orientou para fazer essa apostila. Deus te abençoe. Muito obrigado. 3 minutos agora. A minha vida de novo também. Meus irmãos, quem pode dar glória a Deus pelo que aprendemos hoje? Aleluia, graças a Deus. Oh, irmãos, como é bom vir na escola dominical, aprender com bons professores. É uma bênção de Deus. Só perde aquele que não vem mesmo, né? Infelizmente. Eu quero convidar um dos nossos secretários
para fazer o nosso levantamento das nossas classes, né, do que